Eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos corrigir a seguinte questão. Calcule a derivada de... Bom, nós vamos precisar das derivadas das funções trigonométricas. Então, a derivada do seno é igual a cosseno, derivada do cosseno é igual a menos seno, derivada da tangente é secante ao quadrado, derivada da cotangente é igual a menos cossecante ao quadrado. Bom, a derivada da secante é igual a secante vezes tangente e a derivada da cossecante é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. Bom, então vamos lá. Na letra A nós temos y é igual a tangente de 7x vezes cotangente de 5x. Então nós vamos calcular primeiro a derivada de tangente de 7x e somar com a derivada de cotangente de 5x. Bom, que nós vamos utilizar a regra da cadeia. A gente tem tangente de 7x. A função de dentro é 7x. Então nós vamos simplesmente fazer a derivada da tangente, que é igual a secante ao quadrado. Nós vamos calcular secante ao quadrado na função de dentro, que é 7x. E agora nós vamos multiplicar tudo isso pela derivada da função de dentro. A função de dentro é 7x e a derivada é igual a 7. Pronto. Mas, de novo, nós vamos utilizar a regra da cadeia. Cotangente é a função de fora, 5x é a função de dentro. A derivada da cotangente é igual a menos cossecante ao quadrado. Nós vamos calcular a derivada da função de fora e calculá-la na função de dentro, que é igual a 5x. E nós vamos multiplicar tudo isso pela derivada da função de dentro. Derivada de 5x é igual a 5. Pronto. Agora nós vamos só reescrever essa expressão. 7 secante ao quadrado de 7x. E usando regra de sinais, mais com menos, menos 5 cossecante ao quadrado de 5x. Pronto, esse é o resultado dessa derivada. Bom, letra B. Y é igual a secante de 7x mais cossecante de 5x. Vamos relembrar lá. Derivada da cossecante, a derivada da secante é igual a secante vezes tangente. E a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, nós vamos precisar fazer essa consulta. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a derivada de secante de 7x. Nós vamos utilizar a regra da cadeia. A função 7x está dentro da função secante. Então, nós vamos derivar a função secante. Lembrar que a derivada da secante é secante vezes tangente. E aí nós vamos colocar 7x na derivada da função secante. Então, a derivada da função secante é secante vezes tangente. Eu vou colocar 7x dentro da derivada. E pela regra da cadeia, nós vamos, além disso, multiplicar pela derivada da função de dentro. A função de dentro é 7x. Então, nós vamos multiplicar tudo isso por 7, que é a derivada de 7x. Mas, de novo, nós vamos utilizar a regra da cadeia. Função de dentro é igual a 5x. Então, o que nós vamos fazer? Derivar a função de fora e calcular na função de dentro. Cossecante, a derivada é igual a menos cossecante vezes cotangente. Mas nós vamos calcular na função 5x. Menos cossecante de 5x vezes cotangente de 5x. Tudo isso nós vamos multiplicar pela derivada da função de dentro. A função de dentro é 5x, nós vamos multiplicar tudo isso por 5. Pronto. Agora é só a gente manipular um pouco essa expressão. Bom, então vamos escrever. A gente escreve geralmente as constantes que estão multiplicando à esquerda. Então vai ficar 7 secante de 7x vezes tangente de 7x. Usando a regra de sinais, mais com menos é menos.
5 vezes cossecante de 5x vezes cotangente de 5x. Pronto, essa é a derivada da função da letra B. E por último, nós vamos calcular a derivada dessa função. O que a gente tem que observar nessa função? A gente tem a função tangente e dentro dela a gente tem a função seno vezes cosseno. Então nós vamos considerar como função de fora a função tangente e quem está dentro é a função seno de cosseno de x. Como que fica a derivada? Nós vamos utilizar a regra da cadeia. A derivada da função de fora é a derivada da função tangente, que é igual a secante ao quadrado. Então, nós vamos fazer secante ao quadrado, que é a derivada da função de fora, e calculá-la na função de dentro. Pronto. Mas a regra da cadeia diz que a gente faz a derivada da função de fora, calculada na função de dentro, e o resultado disso a gente multiplica pela derivada da função de dentro. Então, agora nós temos que multiplicar isso pela derivada da função de dentro, que é igual a seno de cosseno de x. Pronto, o que falta a gente fazer nessa questão? Falta a gente usar a regra da cadeia aqui de novo. Nós temos que derivar uma composição. Quem é a função de fora? Função de fora é igual a seno. Quem está dentro é a função cosseno. Então, vamos focar só nessa derivada aqui. A derivada dessa função, a gente deriva a função de fora, a derivada da função seno é igual a cosseno, e a gente deriva a função de fora e calcula na função de dentro. E a gente multiplica pela derivada da função de dentro. A função de dentro é igual a cosseno. Então, nós vamos multiplicar pela derivada da função cosseno, que é igual a menos seno de x. Então, agora a gente tem a resposta. Secante ao quadrado calculado em seno de cosseno de x. Tudo isso multiplicado por cosseno de cosseno de x vezes menos seno de x. Bom, então essa é a resposta. A gente pode reescrever da seguinte maneira: secante ao quadrado seno de cosseno de x. E como aqui a gente pode usar a regra de sinais, todos os termos são positivos e tem um termo negativo aqui que é no menos seno. Então a gente pode jogar esse menos para fora e colocar lá no início da expressão. Bom, tudo isso vezes seno de x multiplicado por cosseno de cosseno de x. Então tá aí. Essa é a resposta dessa derivada.